Brasil registrou 1.154 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde. Com isso, subiu para 95.819 o número de vítimas fatais da doença no país. De ontem para hoje, segundo a pasta, foram 51.603 diagnósticos positivos, o que elevou para 2.801.921 o total de casos confirmados. Em termos de recuperados, são 1.970.767. Nessa semana, o diretor executivo da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, afirmou que a situação da pandemia no Brasil continua a ser de muita preocupação. Ao ser questionado sobre o quadro no país, Ryan lembrou que muitos estados brasileiros têm registrado altos números de casos, com o Brasil atingindo cerca de 1.000 mortes diárias pela doença. Michael insistiu na importância de haver coordenação entre os governos e as comunidades. Abro aspas. Os governos precisam fazer sua parte para detectar casos, isolá-los, rastrear contatos quando for possível e criar condições para que a doença não possa se disseminar facilmente. Segundo ele, os países com transmissão intensa da doença têm um caminho longo pela frente. O Augusto, e a OMS manifesta preocupação com o Brasil, e o Brasil que deveria manifestar também preocupação com a OMS, né? Eles falaram agora, o Tedros Adhanom disse que não acredita, que ele duvida da descoberta da vacina, não a curto prazo, não esse ano. Assim, ele simplesmente acha que pode acontecer o que houve com a AIDS, não descobrir a vacina. É um homem otimista, né? Agora, ao saber que ele pensa isso, eu passei a acreditar que a vacina pode vir esse ano. Diga, Zé. A gente precisa entender que nós estamos sem uma coordenação internacional, e isso seria importante para transmitir experiências em outros países de como lidar com o vírus. Trata-se de uma pandemia perigosa e pela instabilidade, e ninguém sabe exatamente o que vai acontecer quando alguém é contaminado pelo vírus, né? Pelo vírus que acaba entrando no seu corpo, e cada um tem uma reação. Então você não pode se arriscar. E a gente vê claramente que essa diretoria da OMS é muito fraca, é frágil, e isso manchou definitivamente a autoridade da OMS para coordenar processos assim. Outros virão, e a OMS perdeu esse valor. Essa fragilidade chegou ao ponto de minar a credibilidade de outras instituições internacionais, fora até do OMS. Isso está colocado. Aqui no Brasil, apesar desta propaganda contra o próprio Brasil que alguns brasileiros fazem, no Brasil há uma coordenação na medida do possível. O Supremo Tribunal Federal limitou o governo federal, né? Diz que esta é uma política que tem que ser executada pelos estados e pelos municípios. Mas o general Braga Neto, ministro-chefe da Casa Civil, me chamou e me mostrou. Existe uma grande estrutura que faz um acompanhamento completo do que está acontecendo no Brasil, em detalhes. Essa estrutura está montada no 3º andar do Palácio do Planalto, no Salão Nobre. É o que há de mais nobre, a sala de reuniões do Palácio do Planalto, ao lado ali do gabinete do presidente Jair Bolsonaro. Pois bem, lá estão representantes de vários setores dos ministérios, inclusive da ABIN, para colher informações ali, até informações que estão sendo escondidas da sociedade e tal, para definir linhas de ação do governo federal. Apesar do Supremo ter cortado a possibilidade do governo federal agir como queria o presidente, fazer um trabalho de proteção a vulneráveis, né? E continuar com o comércio funcionando de uma forma controlada, né? Ele não pôde fazer isso, mas o governo federal repatriou brasileiros e vem fazendo compras de equipamentos de proteção e equipamentos hospitalares. Lá estão os detalhes de quais os estados, inclusive São Paulo, que receberam respiradores, receberam equipamentos hospitalares. E me foi revelada a dificuldade para esses equipamentos chegarem no Brasil. Aviões caros, fretados, lá na China, onde os equipamentos são buscados, eles não podem ficar mais do que 4 horas.
Se alguém espirrar ou tossir, 14 dias. E hotéis caros lá na China. Lá na China tudo é muito caro, né? Estadia e tal. Quando o avião sai carregado de lá, não pode parar em países suspeitos, porque alguns países no mundo estão confiscando. O avião chega carregado de equipamentos hospitalares, aí imediatamente ele é confiscado. Não, vai ficar aqui. Eu te pago, mas você não pode levar o equipamento. Então é preciso planejar, fazer rotas mais longas para evitar, inclusive, sobrevoar espaço aéreo de alguns países, enfim, para se ter uma ideia do trabalho que dá. E eu fiquei sabendo lá também que os brasileiros trazidos, nem todos foram por conta de Covid, alguns queriam voltar ao Brasil, mas queriam trazer moto, cachorro, ou móveis, quer dizer, muito problema. E agora eles estão querendo voltar e o governo brasileiro está sendo demandado para isso, mas não vai levá-los de volta, né? Mas eu estou dizendo isso para mostrar que não há a omissão do governo federal, que o governo não está de braços cruzados, está agindo na medida do possível, distribuindo equipamentos, recursos, né? Mais de 64 bilhões de reais para os estados e municípios, e não feitos de forma política como antes, né? Agora é uma lei que determina. Então, é isso. O que ficou mesmo aí o quadro é a dificuldade da OMS daqui para frente.